Bom dia, Bom padre. dia! Amém, amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Ah, não, gente, eu pensei uma coisa agora que vocês vão acreditar. Olha aqui. Ah, pelo amor de Deus, esse negócio pega. Tá bom. Quer cantar aí a musiquinha? Não quer não. Vamos dar início a esse momento tão bonito de reflexão, de oração, de comunhão com a palavra de Deus, de catequese para a nossa vida. Primeiro eu quero pedir uma salva de palmas para o Pai Eterno. Isso. Amém. Amém. Apostolado oração aqui com a gente, sejam bem-vindos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O nosso de cada dia. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. Amém. Bendito seja Deus para sempre. Pode ficar sentado. Quer cantar uma música? Sem ser essa. Todo mundo conhece a música, gente? Então canta. Deixe a luz do céu entrar. Deixe a luz do céu entrar. Abre bem as portas do teu coração e deixa a luz do céu entrar. Amém, amém, amém. Gente, que bom ver tanta gente reunida aqui no Cine Teatro AFIP. Bem-vindo também, meu irmão, minha irmã que nos acompanha com tanta fé, amor e devoção. E do outro lado da tela, a TV Pai Eterno. Bem-vindo, estamos ao vivo, são 10 horas, 13 minutos, 3 segundos. E nós estamos hoje desejosos de falar sobre uma coisa muito importante da vida que se chama autoridade sobre o mal. Olha só uma frasezinha tão forte e importante para todos nós. Autoridade sobre o mal. E eu pergunto a você, você tem autoridade sobre o mal? Você tem força sobre o maligno? Você tem poder sobre o mal? Faça essa pergunta para você. Muitos já disseram aí sim. Isso é importante. É a nossa profissão de nossa fé que supera todo o mal deste mundo. Mas você tem essa autoridade e exerce essa autoridade na sua vida? De que maneira? De que modo? Lá no livro de São Lucas, no Evangelho, lá no versículo 1, diz assim: Jesus chamou os 12 discípulos e lhes deu poder e autoridade para expulsar todos os demônios e curar
os doentes. Então enviou-os para anunciarem o reino de Deus e curarem os doentes. Jesus chamou os 12 e lhes deu poder e autoridade. Para quê, gente? Para expulsar todos os demônios e curar doentes. Qual que é a diferença entre autoridade e autoritarismo? Autoridade é um poder concedido, é um poder de fazer. Você pode ter autoridade de acordo com o cargo que você tem, autoridade sobre uma pessoa, autoridade sobre uma instituição, autoridade sobre um grupo, sim. Agora, a maneira de exercê-la é que faz a diferença. Você pode ter autoridade na sua casa, no seu lar. O pai tem que ter autoridade. E se o pai não for uma pessoa com autoridade, ele vai deixar os filhos se perderem. Ele não vai fazer bem o seu trabalho. A mãe tem que ter autoridade. Em tudo que nós fazemos, naquilo que nos foi confiado, no poder que nós exercemos, e todos nós exercemos poder, seja sobre situações, seja sobre coisas, mas em tudo o que nós fazemos, nós devemos ter autoridade. Em tudo o que nós somos, devemos ser pessoas com autoridade. A palavra quer dizer autor da propriedade, ou seja, uma pessoa competente. Eu faço valer a idade que eu tenho, eu faço valer a maturidade que eu possuo. Então eu tenho autoridade, eu sou autor da minha própria condição. Quando a autoridade é imposta, ela não tem liderança, porque a autoridade em si ela é uma liderança, sabia disso? Você tem autoridade porque você lidera. Aí vira autoritarismo. Aí nós vemos aí regimes, né, que oprimem as pessoas, que impõem situações, normas e leis, e aí nós chamamos isso aí de autoritarismo. É quando a gente não tem autoridade, mas quer impor a si mesmo. Então nós chamamos essa pessoa de autoritária. Você sabe, a gente quando fala assim, nossa, esse cara é muito autoritário, essa pessoa é muito autoritária, nossa, mas esse grupo aí é muito, a gente ainda faz assim com a mão, ó, autoritário, impõe. Quando a autoridade não é conquistada, ela se torna um defeito e ela vira autoritarismo. Por isso é que Jesus, que podia, quantas vezes Pedro quis que Jesus chegasse e usasse da sua autoridade de forma impositora. Quantos que na hora ali de estarem cercados, impedidos ou mesmo pressionados, não tentaram Jesus a usar a sua autoridade de forma incorreta. Ele sabia que ele podia, quando os guardas lá foram buscá-lo no monte, ele sabia que ele podia invocar anjos do céu, a milícia celeste, e mandar que todos fossem mortos. Mas o que Jesus disse? Quem vive pela espada, morre pela espada. Jesus, ele tinha uma liderança e uma autoridade que as pessoas na palavra de Deus chegam a dizer isso. Ele fala como quem tem. Você já ouviu isso na Bíblia? Muitas vezes, né? Ele fala como quem tem autoridade. Ou seja, suas palavras são bem-vindas, suas palavras são benditas, suas palavras me convencem. O autoritário não me convence, não. Aliás, ele cria raiva, ele causa divisão. O autoritário, ele afasta as pessoas, ele fica sozinho com o seu poder. Seja dado, seja conquistado de alguma maneira,
no voto, ou seja, por um grupo de política interna de alguma sociedade, mas o autoritário não consegue aglutinar pessoas. Jesus aglutinava, as multidões vinham até ele. Jesus, a palavra dele chamava a atenção das pessoas de tal maneira que elas vinham ouvi-lo, elas vinham para escutá-lo. Então Jesus tinha esse poder de coesão, Jesus tinha esse poder de atração que a autoridade permite, que a autoridade conquista. Meu irmão e minha irmã, o Senhor nos deu autoridade para conquistar o mundo, autoridade para levar o Evangelho. Está dizendo aqui, Lucas capítulo 9, versículo 1, Jesus chamou os 12 e lhes deu poder e autoridade para expulsar demônios e curar doenças, em nome do Senhor. Procure analisar na sua vida o que é autoridade, como ela é vivida na sua vida, no relacionamento com as pessoas. A gente nunca impõe nada a ninguém. Quando a gente faz isso, a gente vira ditador, fascista, repressor. A gente conquista as pessoas. Isso, gente, é uma coisa tão importante, porque essa é a diferença realmente entre a liderança e não liderança. Quando a gente quer realmente que as pessoas sigam nossos passos, por força, por coação, por medo, quando a gente quer que as pessoas realizem nossos desejos por força, coação, medo, não dura muita coisa, não dura muito tempo. Mas quando a gente realmente conquista a pessoa ou as pessoas, quando a gente realmente tem o que dizer a elas, então elas nos procuram, porque elas encontram em nós autoridade. E a autoridade gera confiança. Confiança gera um sentimento bom, que é pertença. Eu passo a pertencer a essa pessoa, a me unir a essa pessoa, a ter comunhão com essa pessoa, e por isso eu vou andar com ela. Um amigo tem que ter autoridade com o outro, não autoritarismo, senão deixa de ser amizade. Um pai que não conversa, não dialoga, mas só impõe, o filho vai crescer olhando para ele como um autoritário. E muitas vezes a nossa cultura paternalista, machista, patriarcal, aliás, machista, a figura do pai é sempre uma dificuldade para o filho. A mãe é aquela que abraça, que beija, que põe no colo, e o pai parece que ele é meio travado. Estou mentindo, gente? Parece que ele é meio travado com os filhos. A maioria, pelo menos. Você pode falar, estou falando de 80% ao menos. Os pais têm uma dificuldade de um relacionamento mais próximo com o filho, mais amigo. Se você for olhar na sua própria vida, você vai falar para mim assim: padre, eu tive conflitos com o meu pai. Eu tive dificuldades, pelo menos. Você, fica pensando, você que é pai com seu filho somente não, mas você com seu próprio pai. E a gente vai herdando uma herança de tempos, às vezes de gerações, de uma cultura que é assim, que vai nos colocando e nos impondo um comportamento. Então, eu lembro do meu pai, quando eu era criança. Uma vez só ele me deu um tapinha, daqueles bem de mão de homem, em criança. E aí ele percebeu: olha, não vou fazer isso mais não. E falou com a minha mãe, falou: olha, agora você cuida dessa parte. Eu nunca mais vou fazer isso. Nem foi assim tão, Eu tinha feito uma coisa muito errada, não queria aceitar que tinha feito, e aí ganhei um tapa pesado. E aí minha mãe,
é que ficou nessa tutela de dar surra nos filhos. Mas minha mãe era poderosa, viu? Ela mandava a gente escolher a vara. Ela era democrática. Ela era democrática. Ela, né? Você quer da goiabeira que tem aqui no fundo ou você quer da moreira? Quando era com chinelo, era uma dança, porque ela pegava na mão da gente e ia com o chinelo batendo e a gente rodando em volta dela para ver se ela parava ou ficava tonta, né? Mas tinha autoridade, ela podia fazer aquilo, porque logo 10 minutos depois eu estava lá abraçando ela, beijando. Por quê? Porque eu sabia que ela me queria bem, que ela me amava, que ela me ama. Então, quer dizer, tudo o que ela estava fazendo é para o meu. Um dia desse, eu escutei uma criancinha falando assim para a mãe, né? Eu perguntei, né? O nome dela é Cecília. Falei assim: Cecília, por que você apanha? Aí ela falou: porque eu faço coisa errada. Eu falei: olha só a sinceridade da criança, né? E você não fica com raiva não, Cecília? Aí a Cecília falou assim: eu não vou ficar com raiva não, porque a mamãe me ama e ela sabe o que é certo. Olha só, autoridade. E bateu. Muitas vezes eu até vi já. E quando a gente tem essa lembrança, a gente ainda fala assim: se não fosse as surras que eu tomei, o que seria de mim, né? Porque a mãe corrige, o pai corrige. Agora, eles têm autoridade para isso. Meu irmão e minha irmã, na sua vida procure exercer autoridade. Não seja uma pessoa autoritária. Não imponha os seus pensamentos, ou sua ordem, ou sua lei. Porque senão você vai causar traumas nas pessoas. Porque poder você tem, autoridade talvez não. Você pode ter o poder, mas você pode não ter autoridade. Não chegue numa pessoa nunca. Isso é muito importante para os relacionamentos familiares. Nunca queira impor a sua posição. Dialogue com seu filho, dialogue mais. Senta e conversa. Às vezes uma conversa franca, sincera, é melhor que uma surra. Dói muito mais, porque vem de alguém que tem autoridade. Ei, como isso é difícil. Nós vivemos num mundo das pessoas, onde as pessoas são muito nervosas. Parece que o pessoal é muito inquieto, e na atualidade mais ainda. Então as pessoas tendem a muitas vezes não saber a pedagogia do bem viver, a não querer viver a pedagogia do bem viver, e por isso sofrem, porque lutam, tentam fazer acontecer as coisas e não alcançam. Por quê? Porque não tem planejamento, não se organizam, não são pessoas que dialogam, querem que os outros sigam seu caminho, seu pensamento, sem conversar, sem convencer, sem trazer para o coração. Veja bem a importância disso. Você quer evitar uma briga na sua casa? Lá em casa tinha uma coisa que a gente sempre falava: quando um burro fala. E na sua casa é assim também? Quando um burro fala, o outro abaixa a orelha? Não? A gente tem que saber a hora. Tudo tem seu momento, seu tempo, sua hora. A hora de discutir com calma, com respeito. Quando uma pessoa começa a falar de forma meio ríspida, pesada, qual que é a minha atitude para mostrar que eu tenho autoridade, hein? Baixar a orelha. E às vezes esperar. Não, peraí, calma, relax. Diazepam, Gardenal, toma. Toma um Gardenal espiritual, ué. Calma, não precisa briga não chega a nada.
Até hoje eu não vi uma briga boa. Só daquele negócio de MMA, né? Que eu já vi. E não é boa também não, porque alguém sai perdendo. Então, numa boa conversa, a gente pode chegar a um ponto. Brigar, implicar. Porque essas coisas exatamente são isso que eu falei. A gente vai implicando. A gente vai criando uma revolta interior. O filho se revolta com o pai, aí não quer mais conversa. Com a mãe. Quando não há diálogo, quando essa autoridade, esse bem não é exercido, a gente vai perdendo também o rumo da referência. Então, se eu não tenho meu pai e minha mãe porque não dialogam comigo, não conversam comigo, não querem saber do que eu penso, do que eu sinto, do que eu sofro, então eu vou procurar onde? Na rua. E lá você vai encontrar, como diz no latim, ovis et bovis, ou seja, ovelhas e bois. Você vai encontrar gente que presta e gente que não. Verdade. Então em casa, eu gostaria muito que você entendesse isso. Em casa, você tem uma missão: ser um ponto de referência, de equilíbrio. Seja você esse ponto de equilíbrio. Não fique pedindo que o outro seja. Não é porque você baixou a voz, não é porque você se calou, não é porque você é uma pessoa que espera o seu momento, é que você se torna inferior ou perdeu aquela discussão. Exatamente o contrário, mas isso na hora pode não ser entendido. Mas a sabedoria do Espírito de Deus na sua vida permite que você traga para a realidade o bom senso. E a pessoa que não teve bom senso se envergonhe. Alguém me xingou porque estava com raiva, falou o nome da pelada e falou muita coisa feia. Eu vou abaixar o tom. Tem uma pessoa nervosa, está xingando, está gritando, está esbravejando, está me provocando. Olha só. O que muitas vezes o diabo faz na vida da nossa família para tentar destruir os relacionamentos? Cria provocações por causa de uma rusgazinha do passado, por causa de uma coisa que eu não perdoei, por causa de uma mágoa. Aí a gente vai jogando lixo na cara da pessoa, falando coisas que não deveriam ser ditas. E às vezes no lar, meu irmão e minha irmã, se diz cada coisa que a gente não espera, que magoa. Cuidado com o poder da sua palavra, cuidado com o poder da sua voz, do tom que ela pode exercer. Cuidado com a sua força, não a use de forma inadequada. Cuide do que você fala, porque a boca fala do que o coração está cheio. Então procure ser equilíbrio, ponto de referência. Não deixe o diabo, aquele que divide, fazer da sua família um ambiente desagradável, fazer da sua casa um ambiente insustentável. A mesma coisa, e aí eu falo de carreira, de projeto de vida, de crescimento empresarial até mesmo, daquilo que você quer ser. Todo mundo gosta de andar com gente boa, não é com gente ruim. Nem gente ruim gosta de gente ruim, gente. A gente gosta de andar com gente boa. Nem gente ruim gosta de gente ruim. Olha o tanto que o trem é ruim. Trem de Goiânia, né? De Minas Gerais, de Goiânia. Olha o tanto que o trem é ruim. É tão ruim que ninguém gosta de andar com esse negócio aí, com essa pessoa. Nem quem é ruim quer saber. Então a gente tem que exercer autoridade também nos ambientes que a gente está, no trabalho, conquistar as pessoas. Que bom quando chegou fulano, que bom, bateu o ponto, já está entrando na sala.
Na hora do lanche já procura, conversa. Quando a pessoa não tem autoridade, ela começa a conversar fiado, fofoca. Aí começa a falar mal do outro, começa a criar divisão na empresa. Começa a dizer, fulano de tal falou que você vai ser mandado embora, hein? Fulano de tal falou assim que o chefe lá está querendo colocar você no outro cargo e você não vai ganhar nem a metade que você está ganhando. Parece que tem gente que gosta de criar intriga. Aí a hora que vai entender, não tinha nada disso, é mentira, mas já criou um clima ruim mesmo. Então a gente precisa segurar a língua. A gente precisa exercer muito bem os dons de Deus na própria vida. E se a gente não conseguir fazer isso, a gente só vai andar para trás. Em casa, comunhão, paciência, mais amor vivido, não só dito, mas amor vivido, coerência, ter paciência para estar presente na vida cotidiana, na comunidade, ser uma pessoa que traz comunhão e bem para os outros, que as pessoas gostem de você, que elas te queiram bem, que elas queiram te ver, que elas queiram ser amigas suas. Onde quer que esteja, seja uma presença de equilíbrio e de unidade. Amém? Amém. Eu não sou digno, ó meu Senhor. Eu não sou digno de que tu entres, ó meu Senhor, na minha casa, porque és tão santo. Eu, pecador, eu nem me atrevo a te pedir este favor. Eu não sou digno, ó meu Senhor. Eu não sou digno de que tu entres, ó meu Senhor, na minha casa. Meu coração é tão pecador que eu nem me atrevo a te pedir este favor. Mas se disseres uma palavra, a minha casa se transformará. Uma palavra é suficiente, suavemente ela nos salvará. Mas se disseres uma palavra, a minha casa se transformará. Uma palavra é suficiente, suavemente ela nos salvará. A gente tem que lembrar que nós somos membros de uma igreja que não é qualquer igreja, é uma igreja una, santa, católica e apostólica. Una, santa, católica e apostólica. Unidade é tudo, é tudo, é o que nos faz igreja. Se não tivermos unidade, nós não vamos viver
nós não vamos ser felizes, nós não vamos cumprir o mandamento de Jesus Cristo. Santa, santidade que não é aquela auréola pronta, é a auréola conquistada. Eu não nasço com a auréola, eu não nasço com aquele ar de santidade, eu vou conquistando a santidade. Eu já falei isso para vocês, santo é aquele que depois de cada queda procura se aperfeiçoar, melhorar. O endemoniado, o que realmente não quer saber de Deus, que se separa de Deus, é aquele que está acostumado com o pecado, com a vida de pecado. E isso traz força, não para as coisas santas, mas traz força para as coisas concupiscentes, para o mal, para as coisas ruins, e atrai cada vez mais as coisas ruins. Católica, no mundo todo, é a igreja do povo de Deus, a igreja que está no mundo, presente em cada coração. Nós vamos começar uma campanha muito em breve, viu? Na televisão, falando sobre um tema muito importante: católicos, voltem para casa. Católicos, voltem para casa. Quantos nós temos aí que estão dispersos? Quantos dos nossos irmãos separados que foram para outras igrejas por causa dos pecados da igreja, por causa das falhas da igreja, por causa de suas decepções? Mas nós temos que lembrar que a nossa igreja é santa, e a santidade é conquistada. Nossa unidade tem que ser vivida. Não é separando-me da igreja que eu vou ser uma pessoa melhor. Não é deixando a comunhão de Cristo, a sagrada comunhão, o Santíssimo Sacramento, é que eu vou ser uma pessoa alimentada espiritualmente. Aliás, é bem o contrário. É bem o contrário. E apostólica, una, santa, católica, por quê? Porque nós estamos descendendo dos apóstolos. Por mais que a igreja tenha tido suas falhas, erros, suas concupiscências, por mais que ela tenha se decepcionado e também decepcionado o mundo, ela continua seguindo a linhagem dos apóstolos. Lembre-se disso, meu irmão e minha irmã. A unção que eu tenho nas minhas mãos como sacerdote é a unção de Pedro. Ela não é unção de outro, não, é de Pedro em Jesus Cristo, passada de Cristo para os apóstolos, de Jesus para os apóstolos. E eu a recebi nas minhas mãos no óleo do crisma, quando eu fui ordenado sacerdote. Por isso a minha bênção, a bênção do padre, a bênção do sacerdote, é a bênção de Jesus, é a mão de Jesus, é a graça de Deus operante para aquele que tem fé, para aquele que crê, para aquele que espera em Deus. Ninguém quebrou isso até hoje, nesses 2000 anos. Lembre-se disso. E você é batizado também pela força, pela autoridade que a igreja tem sobre o mal, e recebeu o Espírito Santo. E como batizado, você também é missionário desse amor, também é enviado por Jesus Cristo, também deve continuar vivendo esse amor de Cristo no mundo, lutando contra o mal. Mas, meu irmão e minha irmã, padre, como que a gente vai viver num mundo assim tão difícil, né? É claro que é difícil. Se fosse fácil, não tinha nem graça. Aquilo que é muito fácil não é nem valorizado. Já ouviu falar de quando a gente fala assim que a pessoa não dá valor numa coisa, ela fala assim: você está parecendo que recebeu uma herança. Você está igual o filho menino que recebeu herança, não lutou para aquilo, ele vai gastar tudo. Eu já vi muitas histórias de pessoas que ganharam muito e muito fácil e perderam tudo com a mesma facilidade. Foram lá no fundo do poço, tinham tudo, mas quando a coisa é muito fácil,
quando se dá de mão beijada, quando as coisas vêm muito fácil para a mão da gente, a gente não valoriza. Quando eu não preciso trabalhar para ganhar, quando eu não preciso me esforçar para ter, eu valorizo alguma coisa, gente? Aí você acha uma nota de 100 e rasga. Eu tenho muita aí, vai aparecer mais. Aí vai lá, faz um sei lá o quê. Faz um aviãozinho, viu, gente? Vocês pensaram bobagem. Faz um aviãozinho com a nota de 100. Eu fiz assim, vocês pensaram que era outra coisa. Não. Faz um aviãozinho e joga, né? A gente não... Por isso, meu irmão e minha irmã, você recebeu o seu batismo por graça de Deus e tem que fazer ele valer. Porque você é continuidade nessa igreja e a sua autoridade também é enorme sobre o mal, sobre o pecado, sobre o demônio, o inimigo de Deus, o acusador, o que vem dividir. Você pode vencer. Agora, nós temos nossas dificuldades, Padre? Temos. E como que a gente faz para viver isso, Padre? A palavra de Deus vai dizer assim lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 19, fala assim: olha para você ver como é que é a natureza humana, na concepção de São Paulo. As coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. São bem conhecidas. Elas são, aí vocês escutem: imoralidade sexual, impureza, ações indecentes, adoração de ídolos, ciumeiras, até diria mais que isso, né? Acessos de raiva, ambição egoísta, desunião, divisões, invejas, bebedeiras, farras e tantas coisas parecidas com essas de São Paulo. Eu repito o que já disse: os que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus. Olha a vida nossa, hein? Essa concupiscência que nós chamamos da carne, que nós também podemos chamar concupiscência dos olhos, essa inclinação natural, São Paulo fala disso, que nós temos para as coisas que não são boas. Assim como você tem toda uma graça de Deus operante na sua vida, você também tem um demônio ali que está te acompanhando em cada passo para ver onde você cai. E na hora que você cair, é a hora que ele vai tentar te segurar no chão. Caia, e você vai ver se o demônio não vai atrapalhar mais ainda a sua vida, se você não tiver fé e não procurar começar a vida de novo, recomeçar, se converter e buscar a Deus. Caia, para você ver o interessado, o demônio interessado, ir lá tentar te amarrar no chão. O tempo todo. Por isso nós chamamos isso de concupiscência, porque o demônio ele incita o pior em você. Ele incita as infidelidades, a maldade, a inveja, o ciúme, o ódio, a raiva, o acesso de raiva, a destemperança. Ele incita na sua vida o excesso, as impurezas. Ele incita na sua vida aquilo que você tem de pior. Tem gente que tem uma coisa pior para um lado, tem gente que é pior para o outro, mas ele vai tentar rastrear aquilo que é fraqueza em mim, em você. São Paulo vai dizer: mas as obras do Espírito, as obras de Deus, aqueles que são conduzidos pelo Espírito, aqueles que realmente fazem a vida valer, são o amor. Já começa falando do amor. Aí ele vem dizendo: a alegria, olha só,
Alegria, a paz. Paz que eu falo é serenidade mesmo, paciência, delicadeza, gente. Delicadeza fica parecendo assim uma coisa meio estranha, né? Delicadeza não é delicadeza, como vocês estão pensando aí agora. Delicadeza que eu estou falando aqui é realmente educar-se, né? Tratar com as pessoas com viu? Seja uma pessoa delicada, viu? Seja delicada, mas gentil, no sentido de ser gentil. Bondade, fidelidade. Fidelidade à própria consciência. Todo mundo, ó, não tem esse que não sabe que está fazendo coisa errada. Não tem, viu, gente? Se eu estou fazendo coisa errada, eu sei. Eu sei. Às vezes eu não quero é saber. Mas que eu sei. Quando eu estou fazendo coisa errada, eu não sei, gente? Certeza. Você sabe, a sua consciência é seu guia. Principalmente se ela for bem moldada. Você está fazendo uma coisa errada. Está fazendo coisa errada. Você sabe. Você continua porque você sabe que pode continuar, que não vai dar problema. Se você vê que dá problema, aí você já para. Aí a hora que vem o problema que você não estava esperando, porque é ali que o inimigo vem. Ou então você vai colher daquilo que você plantou. Aí vem o arrependimento. Aí vem aquela assim. Mas isso não ajuda. Às vezes ajuda, mas normalmente não ajuda. Às vezes a gente cresce com os erros da vida. Mas se a gente se deixar passar você faz 3 depois. Se você não pagar pelo seu erro, você vai cometer ele 3 vezes mais forte depois. A vida é assim, nós somos educados às vezes na chinela, é escolher na vara que vai apanhar. Às vezes nós somos meninos com 50 anos. E às vezes a gente escolhe a vara que vai levar uma surra para a gente poder se corrigir. Mas vai levar uma surra, isso aí você não escapa. E a vida vai te dar essa surra. Não é sua mãe mais não. Não tem como não colher o que plantou. Planta coisa boa e vai colher coisa boa. Isso aqui é coisa boa que dá fruto e produz fruto bom. Olha, humildade, autodomínio. Aqui vai dizer São Paulo agora, ó, humildade e autodomínio, domínio próprio. Eu me domino. Por isso, meu irmão e minha irmã, ele vai dizer que as pessoas que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a natureza humana junto com todas as paixões e desejos dessa natureza. Que o Espírito de Deus que nos deu a vida controle também a nossa vida. Que o Espírito de Deus que nos deu a vida controle também a nossa vida. Vamos repetir? Que o Espírito de Deus que nos deu a vida controle também a nossa vida. Ou seja, se nós vivemos pelo Espírito, pautemos a nossa conduta pelo Espírito e nós seremos mais felizes. Veja lá o que diz a palavra de Deus lá em São Tiago. Nossa, eu gosto tanto de Tiago. Tiago, no capítulo 1, versículos de 12 a 15, vai dizer assim, olha: feliz é aquele que nas aflições continua fiel. Está escrito ali? Então vamos ler lá. Feliz é aquele que nas aflições continua fiel. Pelo mal, e ele mesmo não tenta ninguém, mas as pessoas
são tentadas quando são atraídas e enganadas pelos seus próprios maus desejos. Então, esses desejos fazem com que o pecado nasça. E o pecado, quando já está maduro, produz. Olha que beleza essa reflexão da carta de São Tiago. Você deve ficar feliz nas suas aflições, porque elas são oportunidades na sua vida. As próprias tentações que você vivencia são oportunidades na sua vida de você viver melhor. O maior pecado do ser humano não é aquilo que ele está passando em relação a ele, mas a continuidade de um pecado. O pior pecado é o pecado por repetição, gente. Você sabia disso? O pior pecado é o pecado por repetição, que se torna vício. Quando a gente trai uma vez e não deu problema nenhum, aí você começa o caminho de trair. Você sabia disso? E aí vai virando um vício. Tem muito homem que não aguenta ficar com a mulher só. Você já viu isso? E a mulher normalmente vai falar o quê? Homem é tudo igual. Vocês falaram com tanto vigor. Homem é tudo igual. Tá vendo? Homem é tudo igual. E não é assim, né, gente? Isso aí é maldade. Pelo amor de Deus, velho. Homem é tudo igual. Me respeita. Gente, é sério isso, e me respeita, hein? Olha, o que o Pato está querendo dizer é o que perdi aqui. Eu ia falar homem é tudo safado, que eu achei que vocês iam dizer isso. Que eu já escutei muita mulher falando isso, principalmente em confessionário, gente. Mas homem é tudo safado, né, padre? Eu fico assim, né? Como assim? Eu não sou safado, não. Aí, mas eu escuto também muito isso aí, homem é tudo igual. Homem é tudo igual. E a gente vê essa realidade na vida como uma tristeza. A gente ri assim, brinca, mas isso na verdade é triste. Não devia se ter esse pensamento, não devia se ter essa conclusão tão enfática, né? Que todos pudessem dizer a mesma frase. A gente não pode pensar dessa maneira, e os homens não podem aceitar isso também, homens. Vocês precisam ser mais... dar mais exemplo. E se você está dando exemplo, ajude os seus companheiros que não estão fazendo isso. Dá mais exemplo. O esforço vale. A luta vale. É isso que Jesus está falando para nós. Esse esforço é válido na vida. Eu acho que essa teoria de que o homem é tudo igual, ela vem muito de um senso comum da gente, né? É uma coisa meio que para poder taxar. Eu não sei dizer o que se fala de mulher. Mulher é tudo. Aí, tá vendo? Bonitona, linda, fiel. Tá vendo? Por que homem é tudo igual e mulher não é? Tá vendo, gente? Olha só. Por isso que eu falo, já criou uma ideia fechada em relação a nós.
que a gente é tudo igual. E não é assim não, mãe, pelo amor de Deus. E mulher é o que, gente? Mulher é santa. Entendi. Tá bom. Passar para frente. Olha, gente, eu não vou nem continuar essa conversa. Vai lá, ó, lá em João capítulo 10, versículo 10. Mas não é, eu tô brincando. Olha, gente, o ser humano, em muitos aspectos, nós somos muito parecidos em tudo mesmo, principalmente nas nossas dificuldades. Isso aí a gente pode falar que ser humano é tudo igual. Aí sim, agora homem não. Não é assim não, não é não, gente? O homem aí, quem é homem aí, fala. Não é? Tô certo ou tô errado, homens? Amém, tá vendo? O ser humano tem as mesmas fraquezas. O ser humano tem as mesmas dificuldades, tendências. Alguns mais para um lado, outros mais para o outro. Agora, como eu vou lutar com isso e viver essas minhas dificuldades, essas minhas paixões, é que determinam que qualidade de pessoa que eu sou. Por isso que eu não concordo que é tudo igual. Todo mundo sofre. Às vezes uma pessoa nervosa, e a gente sofre com isso. Não pensa que uma pessoa nervosa, uma pessoa que não trata bem as outras, que ela tem algum problema de fundo aí. Ela tem algum problema aí na base. Ela tem problemas na sua família, ela sofreu. Às vezes ela enfrenta até hoje tanta pressão, e isso faz dela uma pessoa mais insensível, mais seca, mais bruta. Aquela pessoa que tem dificuldade de mudar suas convicções, para nós, fechou o coração, mas se a gente conseguir entrar ali dentro daquele coração de pedra, a gente vai mudar a vida daquela pessoa. Para quem acha que nada é pecado, que o mundo de hoje está falando é isso, não é, gente? Nada é pecado. Pode fazer o que você quiser da sua vida, pode viver do jeito que você quiser, pode ter quem você quiser. O cartório hoje aceita você casar com quem você quiser, e assim vai. O mundo de hoje, ele aceita tudo. E aliás, errado é você não aceitar, hein? Errado é você não aceitar. Por isso, esse mundo de hoje é assim, a natureza humana mandando. E num país como o nosso, tão cristão, tão católico, nós ainda temos essas dificuldades de enfrentar coisas básicas da nossa vida espiritual. Porque muitas vezes a gente acha que servir a Deus é simplesmente através de coisas, atitudes, é ir numa missa, é dar o dízimo, é dar a sua contribuição para a evangelização do Pai Eterno. Não é só isso, isso é importante, isso não pode ser deixado de lado, isso não pode ser colocado em segundo plano, mas junto com isso, uma vida de santidade, uma vida de coerência, de fidelidade, de amor, de conversão, uma vida de lutas por ser uma pessoa melhor. Quebrar esse coração de pedra, muitas vezes, que te puseram porque você sofreu tanto na sua vida. Quebrar, meu irmão, essa mágoa que muitas vezes está assolando o seu caminho aí, ó. Essa falta de perdão. Essa falta de perdão que a gente muitas vezes deixa ir tomando os anos, a vida. Quanta gente é infeliz hoje porque não sabe perdoar. Quanta gente é infeliz porque guarda mágoa no coração. E aí o padre volta a mesma coisa, dizendo: olha, é aí que o diabinho chega. É nessa sua incoerência com que você crê. Você fala: Pai nosso que estais nos céus, santificado, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido.
perdoai-nos assim como perdoamos. E aí você não vive o perdão, como é que você quer perdão? Senhor, tende misericórdia de mim, porque eu sou um pecador, mas você não vive essa vida como se não fosse um pecador, você vive igual todo mundo. Então, homem está aqui presente, está nos acompanhando aí, aos milhares pela TV, você tem que ser diferente, você tem que mostrar que você é a pessoa de Deus que deseja ser e tem buscado isso na sua vida. Tem dificuldades, tem lutas, tem batalhas, tem queda de braço com o demônio? Tem. Mas você vai vencer, porque você pode, porque você é de Deus. Mulher, não deixa o povo pensar que você é santa não, viu? Porque você não é. Você é igual a todo mundo. E não dá uma de santinha se você não é também não. Seja cada vez mais coerente. Vai buscando viver. Você quer gente que guarda mais mágoa que mulher? Homem também guarda? Será? Homem é mais prático, né, gente? Não é? A gente é mais... deixa pra lá. Cuidar da vida, vou fazer as coisas. Mulher guarda mais rancor. Tô mentindo, gente? Ó, eu não tô mentindo não, hein? Posso não estar até firme no que eu estou falando, mas o que eu vejo na maioria das vezes é muito mais mágoa no coração feminino do que no masculino. Tem gente que não concorda não, mas eu vejo. É difícil, até pode não ser exatamente isso, porque o homem não é de ficar falando disso, ele acha que isso é bobagem. Mas guarda, né? Guarda. Mas a mulher é mais intenso. E ai de uma mulher traída. Fica longe de uma mulher traída. Se ela foi traída, o sentimento dela piora. Mágoa vira raiva. São sentimentos da vida. Todos nós estamos acessíveis, mas estatisticamente a gente sabe que a mulher é mais sensível. Veja bem o porquê que o padre está falando isso. A mulher é mais sensível. A não ser que seja mulher macho, né? Daquele tipo assim que é dura mesmo, não quer nem saber de nada, que não tem. Mas a mulher, ela tem uma delicadeza, uma sensibilidade maior. A mulher, muito mais do que nós homens, ela percebe coisas no ar que a gente deixa passar. Você já percebeu isso? Nossa, mas que perspicácia que ela tem. Mas também está fadada a guardar mais mágoa, se não tomar cuidado. Eu não estou falando da mulher evangelizada, viu? Eu estou falando da natureza feminina. Quando a mulher é evangelizada, quando o homem é evangelizado, essas coisas se tornam pequenas na vida. Essas coisas não nos dominam, não tomam conta de nós. Portanto, a vida é mais feliz, ela flui melhor. A mágoa, ela vai se dissipando. A mágoa vai se tornando uma coisa em segundo ou terceiro plano. Tem coisa mais importante para se viver. Eu não vou viver moada, porque estou magoado, porque alguém me feriu, porque alguém me prejudicou. Eu não permito que isso tome conta do meu humor, do meu modo de pensar e viver. Nada disso tem poder sobre mim. Olha só, no capítulo 10 de São João, versículo 10, vai dizer assim, ó: o ladrão, ele só vem roubar, matar e destruir, mas eu vim para que as ovelhas tenham vida e vida completa. Gente, quando a gente fala de mágoa, de ressentimentos, de traição, de viver essa concupiscência da carne, viver os prazeres da vida, porque ela tem para oferecer, nós estamos falando das brechas que nós permitimos que nessa vida o diabo tem para entrar. Você já percebeu que muitas vezes uma frestinha numa janela permite entrar poeira no quarto inteiro? Já ouviu isso? Já viu isso?
Você sai, viaja, fica 15 dias fora, tem uma janelinha, aquela de cima da janela ali, ó. Deixou ela aberta, a hora que você voltar, tá tudo empoeirado. E aliás, até sem deixar essas brechinhas, às vezes empoeira, porque tem pequenas frestinhas debaixo da porta. Tem gente mais assim com limpeza, põe até um tapete assim quando viaja, né? Debaixo da porta para não deixar entrar muita poeira. Poeira, gente. E ela infiltra, ela entra. Eu cuido de poeira com espanador, porque passar pano, né? Não sou muito fã de pano, não. Jogo um espanadorzinho assim, pano é no chão. Mas a poeira do diabo entra nas frestas da nossa vida. É nas pequenas falhas da nossa vida. É nas pequenas fraquezas do nosso coração. E quando você vê, se você não cuidar disso, ele toma conta. Ele entra em tudo. Vai para cima dos móveis. Ele toma conta, gente. Não pode se deixar, não se pode permitir isso, porque o inimigo, ele quer nos destruir, ele quer tomar conta mesmo, ele quer te colocar no chão, te manter no chão. Ele não quer que você cresça, evolua e se desenvolva na vida. Por isso, meu irmão e minha irmã, mais uma palavrinha de Efésios, capítulo 12. Aliás, vamos, Mateus capítulo 18. Nós precisamos viver uma vida para os outros, viver uma vida para o bem do outro. Normalmente a gente abre uma grande fresta para o diabo quando nós vivemos uma vida para nós, somente para nós. Quando as coisas que nós fazemos na vida é para o nosso benefício. Por isso é que Jesus vai dizer lá no capítulo 25 de São Mateus, ele diz assim: eu estava com fome e vocês me deram comida, eu estava com sede e vocês me deram água, eu era estrangeiro e me receberam na sua casa, estava sem roupa e me vestiram, estava doente e cuidaram de mim, estava na cadeia e foram me visitar. Então esses bons, que a Bíblia chama bons, eles vão perguntar: Senhor, quando foi que te vimos assim? Aí ele diz: eu afirmo a vocês que isso é verdade quando vocês fizeram isso ao mais humilde dos meus irmãos, porque foi a mim que fizeram. Não existe vida sozinho, não existe comunhão com Deus só na intimidade. E devemos nos lembrar que a nossa vida, o nosso coração tem que ser cuidado de maneira muito delicada, muito gentil. Lá no capítulo 15, versículo 16, olha o que Jesus vai falar sobre o coração. Vocês também ainda não entenderam? O que entra pela boca vai para o estômago e depois sai do corpo. Vocês entenderam isso, gente? O que entra pela boca, ele estava falando dos fariseus, excesso de regras, siga a lei, você está salvo. Aí ele diz assim: rituais, até para comer essas coisas todas. O que entra pela boca vai pro estômago. Do estômago sai do corpo, não é isso? Esse é o normal, né? Mas o que sai da boca vem do coração. O que sai da boca vem do coração. É isso que faz com que a pessoa fique impura. Por isso, cuida do seu coração, viu? Ali é onde está a sua riqueza. Cuida bem dele. Não deixa a tristeza, a mágoa, não deixa as paixões mundanas tomar conta do seu coração. Jesus vai dizer: é do coração que vem maus pensamentos, é do coração que vem crimes de morte, adultérios, imoralidades sexuais, roubos, mentiras, calúnias, difamação também. São essas coisas que fazem com que alguém fique impuro.
Aí Jesus vai criticar ele e dizer assim, ó, comer sem lavar as mãos não traz impureza para a alma nenhuma, porque era nisso que eles estavam apegados. Amém? Às vezes no meu peito bate um coração de pedra, magoado, frio, sem vida. Aqui dentro ele me aperta, não quer saber de amar, nem sabe perdoar, quer tudo e não sabe partilhar. Jesus, manda seu Espírito. Vocês as armas para vencer o mal na nossa vida. Eu tenho 10 armas para mostrar para você e que vai te orientar nesse caminho de luta contra os males dessa vida. Tenta entender, o padre vai fazer um resumo, mas um resumo muito importante. Olha, o tempo todo o diabo tenta contra nós, o padre já disse isso, os cristãos eles vivem numa batalha diariamente. E a própria Bíblia ensina que nós devemos estar muito bem preparados para enfrentar o diabo, para enfrentar o mal desse mundo, para enfrentar o inimigo de Deus. Enfrentar. São batalhas, batalhas espirituais. Ninguém vai chegar num médico para pedir um remédio para dor espiritual, né? Você não vai chegar num médico e falar assim, olha, eu estou numa batalha, uma dor, e está difícil, me avisa, eu tenho um remédio, uma receita aí para mim? Não vai. Médico não vai te dar receita para isso. O padre pode te oferecê-la. O padre pode fazer isso na sua vida, e a própria Eucaristia pode fazê-lo também. Ter uma vida espiritual ordenada. Primeira coisa, primeira arma da sua vida. Ter uma vida espiritual ordenada. Isso quer dizer o que, gente? Rezar, ir para a igreja, rezar. Mas rezar sério mesmo, não é rezar no ponto de ônibus só não é rezar só quando está com vontade ou está passando por problema. Rezar o tempo todo, nos momentos livres e também dedicados a isso. A oração é muito importante. Ir à igreja, olhar para Jesus no Santíssimo, procurar também ter uma base espiritual, ler sobre a sua fé, conhecer a sua fé. Lê a Bíblia. Aqui, gente, ó, esse livro aqui é fácil. Não precisa ler ela toda, vai lendo, torne um livro de cabeceira para você. Tenha na Bíblia o lugar principal na sua vida, a oração, a igreja, e você terá uma arma fortíssima. A outra arma, rejeitar de forma radical qualquer tentação. A gente, quando tem uma tentação diante de nós, a tentação já fala, né? Fui tentado, ou seja, eu fui conquistado, eu fui puxado, eu fui amarrado, eu fui chamado, convidado, eu fui quase convencido, eu estou sendo tentado. Rejeite, porque você sabe que a tentação não vai te levar para coisa boa. E se você vê que a sua carne é fraca para rejeitar, corra dela. Não permita que a tentação fique ali diante de você muito tempo, senão você vai sucumbir. A gente, quando vê uma tentação na frente da gente, a gente rejeita totalmente. E às vezes você está pensando só em prazer carnal. Não é isso. Não é só da carne.
São as tentações de fazer coisa ruim na hora da raiva. São tentações de vingança. São tentações de passar a perna nos outros. E você, como disse o padre aqui, sabe exatamente o que você faz de certo, o que você faz de errado nessa vida. Não vem com conversa, não. Não vem com conversa, não. Você sabe exatamente o que é tentação na sua vida e como você deve livrar-se dela. Agora, busque forças lá na oração, para você fugir dessas ocasiões. Identificar o inimigo. Saber o que é que realmente é o inimigo na sua vida. Lembra que a tentação, ela não é obra de Deus. Nós lemos ali agora há pouco, né? A tentação, ela não é obra de Deus. Deus não criou a tentação. A tentação vem da nossa fraqueza, vem do nosso coração concupiscente, vem daquilo que é ruim, que sai dentro de nós, que sai de dentro. Por isso, não é de Deus. Então identifique em você quais são as tentações que podem atrapalhar o seu caminho para o céu, para a vida, para a felicidade. E procure, peça na oração a ajuda de Deus. Às vezes, gente, uma Ave Maria bem rezada na hora da tentação. Às vezes uma jaculatória: Senhor, vinde em meu auxílio. Às vezes uma palavra, uma palavra que vier do seu próprio coração: Senhor, aqui estou diante de vós, ajudai-me. Lembra isso, recorda isso. Deixa a palavra de Deus tomar conta da sua mente, do seu coração. Não permita que a tentação te vença. Identifica a tentação e reze. Seja mais forte que ela, e você vai encontrar esse caminho. Combata a desolação, porque muitas vezes a desolação, as tristezas, os cansaços dessa vida, meu irmão e minha irmã, eles trazem para nós uma frieza. A gente passa a ser uma pessoa mais seca, mais fria. A gente não acredita muito mais, a gente fica insensível. A gente acha que porque está passando dificuldade, o mundo inteiro tem que olhar para nós. É só nós que estamos sofrendo. Eu sempre falo assim: olha, você quer acordar para a vida quando você está passando dificuldade? Você está desolado? Olha para um pobrezinho, vai visitar uma favela, vai visitar um lugar onde as pessoas estão doentes, um leprosário, visita um hospício. Veja lá as pessoas que estão sofrendo muito mais do que você, porque a preocupação maior delas é o que elas vão comer, é o que elas vão fazer para poder dar conta de viver no outro dia. E aí a gente muitas vezes fica desolado, achando que o mundo gira ao nosso redor. Lute contra a preguiça, que é uma coisa muito séria. Aliás, já viu aquela conversa que mente vazia, oficina do diabo? A pessoa preguiçosa, ela normalmente tem uma mente vazia. Aquela pessoa que tem uma dificuldade de fazer as coisas, nossa senhora. Você já viu gente muito ativa? Às vezes você é assim, né? Você já chega, nossa, já quero é ver onde é que está as panelas, já vamos pôr o arroz para lavar, a carne para fritar. Quem que é mais ou menos assim? Erga a mão, mais ativo assim. Ótimo. Nossa, dá uma janta boa aqui, hein? Mas tem aquelas pessoas menos ativas, que não tem iniciativa. Aquela pessoa que tem uma dificuldade de levantar da cama. Tem gente que tem dificuldade para levantar da cama, não tem disciplina, né? Às vezes ficar pensando aí, né? Ei, almocinho bom que vocês vão ter agora. Nós, né? Que eu também vou comer, estou com uma fome danada. Vamos mais rápido aqui então. Use as armas de Jesus no deserto. Lembre-se que Jesus foi guiado pelo Espírito Santo para o deserto. E qual que era a maior arma de Jesus, gente? O jejum, aí a oração. Vocês lembram que
ele ficou 40 dias e 40 noites sem comer e nem beber, e depois disso ele foi tentado. E diante da tentação, porque ele estava forte, por causa do jejum, por causa do seu sacrifício, ele venceu todas as insídias do maligno. Pensa nisso. Procure um diretor espiritual. Ah, padre, como é que é esse negócio? Eu não estou entendendo. Diretor espiritual. Às vezes o diretor espiritual seu sou eu. Às vezes a gente não vai encontrar lá uma pessoa. Você está ali. Quanta gente já me escreveu dizendo que eu sou o diretor espiritual, porque acompanha as novenas, acompanha as pregações, acompanha a palavra de Deus através do trabalho que eu realizo. Às vezes o diretor espiritual seu é o padre fulano lá na sua paróquia, é a irmã. Nós somos muito procurados para a direção espiritual. A direção espiritual é que nos ajuda a tomar consciência das coisas, porque eu sozinho muitas vezes não consigo encontrar caminho, não. Gente, eu estou falando até eu, viu? Que já tem aí curso de teologia, esses trem tudo aí. E muitas vezes a gente precisa de um diretor espiritual, sim. Até para dizer para a gente, olha, você está errando nisso e não está percebendo. Você está fraco naquilo e não está olhando. Você precisa de se cuidar nesse aspecto da sua vida, porque você está deixando isso tomar conta de você. Direção espiritual é ouvir a voz de Deus no outro, que te quer bem, que quer orientar seus passos. Não deixe de procurar uma direção espiritual. Se a sua direção espiritual não é possível de um padre ou de uma freira na sua cidade, procure através da TV, de uma leitura importante, leia coisas boas, tenha uma direção espiritual. Também a oitava coisa, recorrer aos sacramentais. A nossa vida ela é cheia de possibilidades, o Senhor ele nos dá essas condições. Eu até digo para você, tanto que é importante você usar o escapulário, sabia? O escapulário te protege. O escapulário é uma lembrança importante da santidade que nós devemos viver. Muita gente usa medalha de São Bento, não é? Muita gente usa a cruz. Várias vezes eu estou usando minha cruz. Às vezes eu esqueço ela em cima da mesa. Hoje mesmo eu esqueci. Aí eu não vim com ela. Mas eu uso muito a cruz no peito. Use alguma coisa que te lembre, te recorde. É um sacramental, não é um sacramento, viu? Não é um sacramento, mas é um sacramental. Sacramento é aquilo que o padre oferece para você. Mas aquilo que você pode ter, põe uma imagenzinha do Pai Eterno aqui, pedindo a proteção da Trindade Santíssima. Isso é muito importante para que você tenha sempre uma lembrança de que você também precisa de santidade. E de que tem alguém, quando você o invoca, São Bento, rogai por mim, rogai por nós. Maria Santíssima, rogai por mim. Santíssima Trindade, Divino Pai Eterno, tende piedade de nós. Invoque também o santo. Se você tem um santo com o seu nome, invoque a ele. Invoque, essa é a nona coisa. Invoque principalmente os santos anjos da guarda e também o chefe da milícia celestial. Quem é, gente? Como é que vocês sabem? Tá ali. Tá bom. Esqueci um momento ali. São Miguel Arcanjo. É o chefe da milícia celeste. É o nosso protetor. Normalmente a gente põe ele na frente da casa, né? A imagem de São Miguel, pedindo a proteção contra roubos, contra insídias do próprio maligno. Eu sou devoto de São Miguel Arcanjo. Ele é que me ajuda nas minhas batalhas espirituais. É ele que pisa no dragão, na cabeça do dragão. Da serpente é Nossa Senhora. É ele que pisa.
É Ele que destrói o diabo. Tem a imagem dele, inclusive, é aquele diabo meio dragão assim, né? Com aquele infeliz lá. E, gente, décima arma: invoque Nossa Senhora nas suas preces. Invoque Maria. Nunca se esqueça de Nossa Senhora. Nossa Senhora é a pessoa humana de quem mais Satanás tem medo. É aquela que disse sim condicional ao Senhor, e portanto a sua vida, ela é totalmente a grandeza do coração de uma pessoa. A mais santa das santas, a mãe de Jesus, que carregou no seu ventre a salvação da humanidade. Quando você diz Ave Maria, o inferno treme. Tremeu agora. Quando você reza a Maria, o diabo corre. Quando você reza a Nossa Senhora, o demônio é afugentado. Não estou falando conversa fiada aqui não, hein? Vocês escutam o que o padre está falando. Eu estou falando para você de uma arma espiritual fortíssima, que muitos dos nossos irmãos não possuem, não sabem usar também quando possuem. Invoque Maria na sua vida. Tenha amor por Maria e peça a sua proteção e sua intercessão, e você vai ter uma espada de luz combatendo o inimigo, combatendo as tentações. Você vai ter toda a autoridade sobre o mal, para que ele seja expulso, para que ele seja banido, para que ele se afaste de você. Você tem autoridade, você tem grandeza. Sem Maria não. Você pode até ter alguma grandeza, alguma autoridade, mas sem Nossa Senhora você não vai ter quase nada. Mas a sua grandeza maior é com ela, à sua frente, com você, ao seu lado. Maria está na sua vida, é o maior exemplo. Inclusive até os exorcistas, viu? Eles costumam sempre invocar Nossa Senhora na hora do exorcismo. Lembre-se que ela é a nova Eva. Ela é a mãe dos viventes em Cristo Jesus. É nossa Mãe Santíssima. Então veja bem, vida espiritual ordenada, rejeitar a tentação radicalmente, tomar essa decisão na vida, identificar o inimigo e pedir a ajuda de Deus, saber o que é a sua fraqueza e rogar aos céus que te dê forças, combater a desolação, a dureza do coração, procurar lutar contra a sua preguiça. É importantíssimo. Gente, preguiça, não tem nada para dizer mais. Use as armas de Jesus, aquelas que ele usou no deserto, a oração e o jejum. Procure um diretor ou uma direção espiritual na sua vida. Recorra a sacramentais que te ajudam a lembrar dos santos e da força de Deus nesse mundo. Invoque o príncipe da milícia celeste, da proteção, que é São Miguel, e também invoque Nossa Mãe Santíssima. Amém, gente? Amém. Que o Pai Eterno nos conceda a graça de uma vida plena e feliz, com toda a autoridade, combatendo o mal. Meu Senhor e meu Deus. Bem bonito, meu Senhor e meu Deus. Meu Senhor e meu Deus. Meu Senhor e meu Eu creio, mas aumenta a minha fé. Eu creio, mas aumenta a minha fé. Mais uma vez, bem bonito, meu Senhor e meu Deus. Meu Senhor e Com muita fé. meu Senhor e Amém. meu Senhor e Eu creio. mas aumenta a minha fé. Dá-me uma fé
queria apresentar para vocês, acho que é só uma meia dúzia, uma dúzia. Vamos, olha só, vamos ler junto, gente? O inimigo não estaria te atacando se você não tivesse algo de muito valor dentro de você. Ladrões não tentam roubar casas vazias. Lembra da graça de Deus na sua vida. Se o inimigo está interessado é porque você tem coisa aí dentro, coisa boa, para ele tirar, para ele roubar. Não deixa. Para frente. Sonhe, lute, conquiste, tudo é possível. Você nasceu para vencer. Amém? O mundo é um lugar perigoso de se viver, não por causa daqueles que fazem o mal, mas sim por causa daqueles que só observam e deixam o mal acontecer. E vem de um cara aí que a gente nem imaginava, né? Falar Albert Einstein. Vamos lá. Uma vez me perguntaram: por que você trata bem até aquelas pessoas que não gostam de você? E a resposta foi simples. Qual a resposta? Amém. Orar não é obrigação. Orar é ter o prazer de falar com Deus. Para quem acha que rezar é obrigação, né? Não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Amém? Não deixe o mal vencer e nem você seja vencido por ele. Enquanto a fé permanecer, todo o mal posso vencer. Vamos repetir? Enquanto a fé permanecer, todo o mal posso vencer. Aleluia. Seja livre do mal. Seja livre do mal. Amém. Nunca saberemos o quão fortes somos até que ser forte seja a única escolha. Por isso que a gente fala, ninguém é santo porque nunca pecou. Ser santo é porque você venceu, você conseguiu vencer. Portanto, meu irmão e minha irmã, nunca pense que você vai cair e ficar lá no chão, porque você tem fé, você tem condições para vencer todo o seu limite, todas as dificuldades da sua vida. Não deixa o mal te derrotar. A grande arte da vida é acordar depois de um sonho, levantar depois de um tombo, sorrir de uma decepção e nunca desanimar. É olhar para frente com a esperança de vencer sempre. Amém. Não insista em nada que te faça desistir de si mesmo. Não insista em nada que vai te fazer desistir de si mesmo. Mesmo quando tudo estiver mal, mesmo quando tudo estiver mal, amém. O que impede você de crescer no conhecimento do Senhor? É uma pergunta para você, para mim, de crescer cada vez mais. Ninguém está pronto não, viu, gente? Não vem falar, eu estudei tanta coisa, eu fiz isso, fiz aquilo, já fiz tanta obra de caridade, e ainda assim está precisando de fazer muito passo ainda para a vida. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses,
não se irrita, não suspeita mal. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. É aquilo que o padre falou lá no começo, do hábito continuado, o pecado em continuidade que se torna um vício na vida, e depois a gente fica falando que homem é tudo igual, que mulher é magoada, né? Tá bom? Vamos para frente. Encontrei a hora de falar. Tua vida, amor, vontades, planos e sonhos devem começar com Deus. Amém, gente. Isso é importante, hein? Tudo na vida tem... Olha só que forte. Não temerei mal algum. Que cena, hein? Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. É o que nós lemos. Aliás, não lemos não, coloquei para ler ali, acabei não lendo. Revista-se da armadura de Deus para vencer as ciladas do demônio. Muito bom, só isso. Vamos ficar de pé e vamos fazer uma prece rogando aos céus que a misericórdia de Deus se derrame sobre nós e a graça dele esteja em nós. Lembre-se de uma coisa, meu irmão, minha irmã, nós somos, assim como Maria foi, revestidos, agraciados. Agora, a nossa fé é que vai formar essa couraça que vai impedir o mal de tomar conta da nossa vida. Seja forte. E naquilo que você é fraco ainda, coloque a mão no seu coração e peça ao Senhor que te dê condições de progredir, ser melhor. Ninguém é igual a ninguém. Cada um é um universo. Cada um é filho, filha do Pai Eterno. Faça a sua prece, peça ao Senhor, dai-me força, Senhor, para enfrentar. E aí você diga no seu coração o que é preciso enfrentar, quais ciladas devem ser enfrentadas. O Senhor esteja convosco. Erga sua mão. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Jesus e nossa Mãe, desça sobre vós, sobre vossas famílias, sobre as pessoas por quem você agora também ora, intercede. A alegria, a paz, a saúde, a libertação e a bênção de Deus misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Aceite essa bênção na sua vida e uma salva de palmas ao Divino Pai Eterno. Amém. Amém. O teu amor me sustentará, a tua graça não me faltará.
teus.